Antes do vídeo começar, deixem o vosso gosto e inscrevam-se no canal para o apoiarem. E sem mais demoras, vamos para o vídeo. História de Portugal. Monarquia absoluta. Era Pombalina. O Marquês de Pombal. Os últimos anos do reinado de Dom João V foram marcados pela desagregação do poder central. Os rendimentos do Brasil desceram muito, e esta descida provocou a decadência das finanças. Os nobres enriqueceram através dos cargos ultramarinos e o seu poder e independência cresceram. Durante os seus últimos anos, João viveu paralítico e cansado, e o seu estado físico refletiu-se nas figuras dos seus ministros. Entre estes, houve uma exceção, Alexandre de Gusmão. Gusmão foi um estrangeirado que viveu num Portugal supersticioso e ignorante, e ele próprio acabou por se tornar como o país e recusou qualquer tentativa de reforma. Quando João morreu, em 1750, o seu filho, Dom José I, subiu ao trono. Este escolheu um novo governo e nomeou para secretário dos Negócios Estrangeiros e Guerra Sebastião José de Carvalho e Melo, um funcionário com mais de 50 anos e que tinha regressado há pouco tempo da corte austríaca, onde serviu como diplomata. Ele entrou ao serviço do Estado aos 40 anos e antes da sua missão na Áustria, ele foi o representante português na Inglaterra. Ele formou-se em Direito na Universidade de Coimbra e esteve ligado aos meios literários, visto que foi sócio da Real Academia Portuguesa de História. Pombal era mal aceito pela nobreza velha, talvez devido ao receio do seu talento e feitio duro. Ele era proveniente da nobreza provinciana, de uma família onde predominavam magistrados e que construiu um palácio em Lisboa, onde o Marquês nasceu. Dom Luís da Cunha recomendou-o a João em 1749 e Gusmão, quando Sebastião entrou no poder, disse o seguinte: "O Bachá conseguiu o seu empenho. O povo é que o há de sofrer e passará aos tempos futuros que hão de admirar os feitios das suas largas ideias em tudo o que for da sua repartição, se nas outras não tiver parte." Assim que Sebastião entrou no poder, ele dominou os outros ministérios rapidamente. Em 1751, o embaixador da Áustria escreveu o seguinte: "O rei gasta mais do tempo na caça, em cavalgadas, jogos, concertos e diversões, deixando Carvalho, em que põe absoluta confiança, inteiramente senhor do poder." Mais adiante, o embaixador diz ainda: "Os fidalgos, por melhores dores que possuam e mais se distingam por seus atos, não conseguem emprego na corte, e muito menos qualquer posto diplomático." Quando Carvalho subiu ao poder, uma luta contra a nobreza todo-poderosa começou, e esta também começou a sua luta contra o Marquês. Os nobres tratavam-no por Sebastião José, como tratavam os plebeus, mas Sebastião José não ficou conhecido na história pelos seus dois primeiros nomes, mas sim pelos seus títulos de Conde de Oeiras, obtido em 1759, e de Marquês de Pombal, obtido em 1770. O terremoto e a reconstrução de Lisboa. A 1 de novembro de 1755, no dia de Todos os Santos e a horas de missa, um terremoto sacudiu Lisboa e levou com ele 10.000 edifícios. As igrejas estavam cheias e, como a nobreza ia à missa mais tarde, a maioria dos que morreram eram plebeus. O terremoto e o incêndio atingiram principalmente o centro da cidade. Os bairros velhos pouco sofreram. Os mais novos também foram poupados. E até nas regiões mais destruídas, algumas casas ficaram de pé. O terremoto foi uma oportunidade única de Pombal mostrar o seu talento. As primeiras ordens foram dadas para dispensar trâmites processuais no julgamento de ladrões, porque estes foram os primeiros que se abateram sobre as ruínas à procura de sobreviventes. Os regimentos da província receberam a ordem de marchar sobre Lisboa, para obrigar a regressar à cidade a multidão que fugiu dela. Logo de seguida, surgiu a questão da reconstrução da cidade. Os donos das casas queriam reconstruí-las, mas uma lei proibiu-os de fazerem quaisquer obras antes da publicação do Plano Geral. Todas as construções em curso foram arrasadas e os seus donos foram obrigados a pagar a demolição. O projeto da Cidade Nova
têm data de 12 de junho de 1758. Os donos dos terrenos onde tinham estado os velhos prédios foram obrigados a construir ali em conformidade com o projeto. Aqueles que não o fizessem em 5 anos perdiam o direito a construir e os terrenos eram vendidos. Muitas propriedades passaram das mãos dos nobres em apuros financeiros para as mãos dos comerciantes, que podiam pagar as indemnizações. Em 1763 havia muitas casas reconstruídas, porém encontravam-se vazias, porque ninguém as queria habitar. Os lisboetas habituaram-se a viver em barracas, mas estas foram demolidas, quando uma lei que ordenava a sua demolição foi publicada, com justificação de que tinham sido construídas no período em que a construção estava proibida. O plano da reconstrução da cidade foi desenhado e dirigido pelos arquitetos portugueses Eugênio dos Santos, Manuel da Maia e, mais tarde, Carlos Mardel. A intervenção de Pombal na reconstrução da cidade mostrou-se decisiva. A cidade nova refletia a concepção que o secretário tinha do Estado, uma plana geométrica e retilínea, alçados iguais para todos os edifícios, ausência de palácios e de qualquer sinal exterior que pudesse sugerir a nobreza do proprietário. Nenhuma porta diferente. A preocupação com a uniformidade foi tanta que uma proibição de alegretes ou vasos com cravos às janelas foi decretada. As igrejas foram obrigadas a alinhar pela altura dos demais prédios e o desenho delas foi feito por arquitetos do Estado. Na praça principal, as forças que deviam formar o país foram reunidas. Nos andares nobres, as secretarias de Estado. Por baixo delas, a servir-lhes de suporte, as lojas de comércio. A presidir à imensa parada, a estátua do rei, cujo cavalo avança a esmagar as víboras da reação. Do antigo Palácio Real não ficou nenhum vestígio, e o próprio nome do lugar, Terreiro do Paço, foi corrigido para Praça do Comércio. A eliminação da oposição. Depois do terremoto, Pombal utilizou a sua reforçada autoridade para destruir todas as forças que se opunham ou que se poderiam opor ao exercício do poder absoluto. Em 1756, uma conspiração que visava a formação de um governo com representantes da alta nobreza falhou e os conspiradores foram deportados para Angola. 2 anos depois, após um atentado contra a vida do rei, Pombal obteve o pretexto para uma repressão mais ampla e sangrenta. 2.000 portugueses foram presos. Conforme a lei, as confissões dos réus foram obtidas através da tortura e até as próprias testemunhas foram submetidas a tormento, algo que a lei não permitia. Os juízes foram autorizados a inventar a pena a impor aos réus condenados, porque, das que a lei previa, nenhuma pareceu suficientemente severa. Ossos dos braços e das pernas foram esmagados à martelada e depois vários foram queimados vivos. Um dos condenados era o Duque de Aveiro, o maior fidalgo do país. A perseguição à nobreza não abrandou. Quando o Marquês saiu do poder, 800 presos políticos foram libertados, mas 2.400 acabaram por morrer presos. A Companhia de Jesus foi também considerada implicada no atentado contra o rei. Os jesuítas possuíam uma enorme influência política. Eles eram os confessores do rei e da família real e eram os mentores de todos os nobres. Eles foram expulsos do país e do império e os seus bens foram confiscados. Depois desta expulsão, uma luta entre os jesuítas e o Marquês começou. Toda a diplomacia portuguesa foi mobilizada para esta luta. Pombal conseguiu nela o apoio dos governos franceses e espanhol e chegou a propor uma ação militar contra o Papa e a invasão dos Estados Papais, caso a Companhia não fosse extinta. O maior episódio desta luta foi a publicação de um livro em Portugal, que causou sensação na Europa, a Dedução Cronológica. Este apresentava todas as calamidades da história portuguesa como causadas pela Companhia e considerava-a como o obstáculo principal ao progresso do mundo e à felicidade dos povos. O livro é uma obra-prima da argumentação e foi possivelmente parcialmente redigido pelo Marquês e inteiramente concebido por ele. A obra impressionou os conselheiros papais, que viram na proteção da Companhia por parte da Igreja Católica um motivo de desprestígio para a mesma.
Sebastião acabou por vencer a luta. Clemente XIV, depois de ter submetido o projeto da bula de extinção ao Marquês, extinguiu a Companhia de Jesus em 1773. No entanto, a Companhia acabou por ser restaurada em 1814. Em 1760, o núncio papal foi expulso, e ainda neste ano, Dom José de Bragança, o Inquisidor-Geral de Portugal e filho bastardo de João, foi preso, e a sua morte chegou a ser discutida. A Igreja Católica Portuguesa transformou-se num instrumento estatal, sob a liderança do Marquês, e houve muitos defensores de uma Igreja lusitana, completamente independente do Vaticano. Em 1757, motins populares instalaram no Porto. Estes eram contra a Companhia Geral de Agricultura dos Vinhos do Alto Douro. Esta foi estabelecida um ano antes dos motins, possuía o monopólio das tabernas na cidade do Porto e utilizou o seu poder para fechar vários estabelecimentos e aumentar o preço do vinho. O povo manifestou-se aos gritos de "Viva ao povo, abaixo a companhia", mas Pombal decidiu que os motins eram uma revolta e decidiu dar uma lição exemplar que destruísse o motim e que desencorajasse outras eventuais resistências ao seu poder. Quando este motim cedeu, o povo já não possuía nenhum verdadeiro poder. Porém, ao contrário da nobreza e do clero, o povo ainda não tinha sido abatido. A cidade foi ocupada por soldados e uma comissão de juízes foi encarregada de punir os revoltosos. 30 populares, incluindo o juiz do povo e várias mulheres, foram enforcados. Entre o terremoto de Lisboa e 1758, as 3 ordens que constituíam o antigo regime foram subjugadas por Pombal, e este não conheceu mais nenhum obstáculo ao seu poder durante 20 anos. As reformas pombalinas. As linhas gerais das reformas de Pombal são as seguintes: a reorganização das estruturas do Estado, o fomento económico e a remodelação dos métodos e das instituições de ensino. O Estado foi modernizado para uma maior centralização do poder e eficiência do serviço público. Novos serviços como a Junta do Comércio, o Erário Régio e a Junta da Providência Literária foram criados. A arrecadação das receitas do Estado, os serviços alfandegários, a disciplina dos tribunais superiores, a organização militar e a censura, que passou a ser exercida pela Real Mesa Censória em vez da Inquisição, foram reformados. Em 1769, a interpretação do direito foi proibida e a aplicação do direito romano e canónico também o foi. Pombal também acabou com a distinção entre os cristãos novos e os velhos, reconheceu a liberdade pessoal dos índios do Brasil e declarou o nascimento livre dos filhos dos escravos, que seriam considerados hábeis para todos os ofícios, honras e dignidades. Pombal sabia que o desenvolvimento económico dependia da formação de estruturas empresariais e capitalistas, e para isto ele formou as companhias de capitais privados, cuja rendibilidade era assegurada através da atribuição de monopólios pelo Estado, e a ação também era dirigida por este. As companhias formadas foram a da Ásia, em 1753, a do Pará e Maranhão, em 1755, a da Pesca da Baleia, no ano seguinte, e a de Pernambuco e Paraíba, no final da década de 50. O comércio foi declarado uma profissão nobre. Os comerciantes começaram a poder estabelecer morgadios, privilégio até então reservado à nobreza, e o Marquês também criou a aula do comércio para a criação dos quadros mercantis para a atividade mercantil. Pombal fomentou as indústrias portuguesas, através do recrutamento de técnicos estrangeiros e do encorajamento da sua atividade por privilégios. A fabricação de seda, tecidos de lã, chapéus de feltro, pentes de marfim, verniz, lacas, grude, botões, louças e relógios, cravação de pedras preciosas, cartas de jogar, foi incrementada. O número de indústrias no país aumentou exponencialmente, sendo que, em 1788, existiam 425 fábricas no país, e apesar deste progresso, ainda não se encontrava nenhuma máquina a vapor em Portugal. Após a expulsão dos jesuítas, reformas no ensino tornaram-se urgentes, pois eram estes o maior pilar do ensino português pré-expulsão. Em 1759 foram criadas
classes para o ensino de gramática latina e retórica, em todas as vilas, cabeça de comarca. O ensino foi proibido a quem não estivesse oficialmente autorizado a exercê-lo, e 2 anos depois, o Colégio dos Nobres foi criado em Lisboa. Em 1772, foi publicada uma lei que instituiu os mestres de ler e escrever. Esta foi a primeira vez que se definiu em Portugal a política educativa no seu conjunto. De acordo com esta política educativa, para aqueles que se iriam ocupar na agricultura e nas indústrias, as instruções dos párocos eram suficientes, e para aqueles que exerceriam funções mais elevadas, haviam 2 grupos: aqueles para quem era suficiente ler, escrever e contar, e aqueles que iriam seguir os estudos e chegar à universidade. Para os últimos, foi criado um ensino secundário. Por todo o país, 479 lugares de mestres de escrever e ler e 236 professores de latim, retórica, grego e filosofia foram criados. Em 1772, novos estatutos da universidade foram promulgados. O atraso do ensino superior português era enorme, e o movimento de renovação filosófica e científica dos últimos 2 séculos era desconhecido em Coimbra. A reforma pombalina foi radical e acabou com o ensino aristotélico, que era completamente obsoleto. As faculdades de matemática e a de filosofia, a que correspondia às atuais faculdades de ciências, foram criadas. O estudo por sepentas foi proibido. Vários manuais do estrangeiro foram trazidos para o país e a sua utilização tornou-se obrigatória. O estudo do direito e da medicina foi modificado e modernizado. Em especial, na medicina, o ensino prático foi imposto. Laboratórios de física, um jardim botânico, um teatro anatómico, um observatório astronómico e uma imprensa universitária foram criados. A reforma pombalina no ensino, em especial no ensino superior, foi radical e revolucionária, mas o facto dos velhos terem conseguido manter o antigo ensino nas novas cátedras e a queda de Pombal fizeram com que a produção científica da Universidade de Coimbra não trouxesse grandes novidades. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Se gostaram dele, deixem o vosso gosto e inscrevam-se no canal. E até ao próximo vídeo.